Meu coração está fervilhando aqui. Como é bom ouvir esses louvores e essas verdades. Como é bom ter o nosso coração acalentado. Como é bom, como é bom. Aleluia. Aleluia. Nosso povo aí do multimídia, vou pedir que preste atenção. Tem pedido de oração chegando aí. Então, depois vocês me passam pedido de oração, eu vou orar aqui. Vou fechar aqui meu celular para eu me concentrar na mensagem. Gente boa, é o seguinte. Eu quero tratar hoje um assunto, é sobre algo que tem mexido muito comigo e tem trazido assim um senso de urgência no meu coração, e espero que no seu coração também traga esse senso de urgência, esse alerta, que desperte dentro de você aquilo que tange a sua fé, e que você venha ter a sua fé despertada, reavivada, através dessa mensagem, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você hoje. A gente tem vivido dias amargos, tristes, de pessoas e famílias que estão sendo dizimadas por conta de um vírus invisível, de praticamente invisível, né? A gente tem perdido gente muito jovem também. Ah, Jesus. A minha oração é para que o Senhor produza um barulho aí no seu interior, por meio do teu Santo Espírito, e que esse seu interior, que esse barulho, que esse agito venha te transformar, que esse agito venha produzir um choro aí em você. Que você não termine mais um sábado do jeito que você começou. Que você termine esse sábado cheio de esperança hoje. Oh Deus. Que você venha voltar para os braços do Pai. Que o Senhor venha te colocar no rumo novamente. Que você possa ser transformado. O que eu quero refletir com você hoje é a questão do mundo atual. Talvez você olhe para o mundo hoje e você julga ele ser bom. E ele é bom mesmo, foi o Senhor quem o fez. Abra lá comigo Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 31 fala assim, ó. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era bom, muito bom. Talvez você olhe para o mundo hoje e você não consiga enxergar essa declaração que Deus fez. Eis que era bom, muito bom. E talvez você olhe para o mundo hoje com umas lentes embaçadas. Talvez você olhe para o mundo hoje com pouco recurso de alcance. Talvez a gente não consiga enxergar mais isso que o Senhor falou. E eis que era bom, muito bom. Você em casa hoje aí, eu peço por favor, tenha paciência comigo. Ei, Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo. Encontra os teus jovens, Senhor Deus. Oh, Jesus Cristo, encontra os teus.
Deus. Eu sempre lembro de uma brincadeira que era o telefone sem fio, né? Talvez hoje se eu falar assim, o telefone sem fio, lembra da brincadeira do telefone sem fio? Talvez a geração de hoje já falou, mas não é sem fio já. E tem fio, é? Mas o telefone sem fio era o seguinte, você juntava um monte de gente, falava uma frase aqui, e cada um tinha que falar no ouvido do outro, aquilo que ouviu. E a ideia era que a frase chegasse correta do jeito que o primeiro falou, lá no final. Mas nunca chegava. Lá no final chegava outra coisa. Lá no final não chegava nem a ideia da frase, o sentido era todo mudado, porque ia de boca em boca, ouvido em ouvido, e quando chegava lá no último, o último falava, a frase é isso, mas nem era, não tinha nada a ver mais. O cenário do mundo atual está como um telefone sem fio. Mudou o conceito, é outro modelo, é outra voz, é outra verdade. Ou seja, quando a gente olha para esse texto aqui, para esse relato bíblico da criação, e quando a gente olha essa verdade verdadeira aqui, vamos colocar assim, essa verdade verdadeira, e viu Deus tudo que tinha feito, e Ele disse, ei, é bom. O Senhor avalia tudo o que Ele tinha feito, e Ele declara, é bom, é muito bom. Aleluia. Você está comigo aí? A gente não conhece a criação como muito boa, em sua totalidade, e isso é resultado da queda, isso é resultado da entrada do pecado no mundo. A gente não consegue mais olhar para a criação nessa totalidade de bondade, de é tudo muito bom. O resultado é a nossa rejeição a Deus e a sua vontade. E isso faz com que o termo muito bom não caiba mais no nosso entendimento. Ele não tem espaço no nosso entendimento. Talvez quando um jovem ele olha para a história e ele vê o que a Bíblia fala sobre o muito bom, ele não consegue, não faz muito sentido. O que é bom? Qual que é o conceito de bom? E aí eu lanço um desafio para você que é do Projeto 231, um grupo de jovens e adolescentes da igreja. Eu lanço um desafio para você que nos assiste aí, seja você jovem, seja você jovem tipo eu, assim, já há mais tempo que os outros jovens, entendeu? Seja você um adulto maduro. O desafio que eu lanço para você é: entra no quarto e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você compara em qual parte da fila da brincadeira do telefone sem fio você está. Se a verdade que foi proferida lá atrás, se ela continua valendo, ou se as coisas que você tem ouvido, elas já se perderam. E você nem sabe mais qual é a verdade que foi feita lá atrás, ou que foi dita. O desafio que eu tenho é: a gente vive numa geração de downloads, é ou não é? Uma geração dos uploads, é isso aí? É assim que fala? E eu não entendo nem de download nem upload, só sei que se a internet é boa, o negócio vai rápido. A gente entrou no 5G, né? Uma sociedade sem paciência, sem tempo de espera, sem time. Eu clico e ele tem que aparecer a informação. Tudo chega rápido. O 5G, ele chega rápido demais. A informação, e geralmente são os outros que fazem. A gente só consome só. É ou não é?
A gente só consome. E quando a gente, cristão que só consome, é duro, hein? O evangelho não se consome, viu? O evangelho se vive. Guarda isso no seu coração e me ame nessa noite com essa mensagem. Evangelho não se consome, evangelho se vive. Consumidor é um tipo de cliente que tem até direito. Aqui, direito tem lá o código, direito do consumidor. Vai na fonte, mano. Vai na fonte, pegue a Bíblia, feche a porta do quarto, abra lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus. A terra era sem forma e vazia. E aí você ora, com a porta do quarto fechada, só você e Deus. E aí você vai começar a entender que tudo se dá pelo poder da voz desse Deus. Você vai conhecer o princípio, você vai conhecer o início, a origem, a verdade verdadeira. E não vai ter mais telefone sem fio chegando em você. A pergunta que eu faço é possível crer em Deus num mundo como o nosso? Quando a gente olha para o mundo hoje, é possível crer em Deus num mundo como o nosso? A queda do homem gerou um mundo cheio de imperfeições. A queda do homem gerou um mundo cheio de miséria. A queda do homem gerou um mundo cheio de injustiça, cheio de violência. Lá em Gênesis 3:18 fala que depois da queda a terra começou a produzir espinhos e ervas. E esses espinhos e essas ervas começou a ferir o homem no físico e na alma. O homem começou a ser ferido por esses espinhos. Mas uma coisa que continua acontecendo é Deus se fazendo conhecer. Deus se faz conhecer nesse mundo de maneira extraordinária. É isso que acontece aqui. O cosmos, ele tem uma ordem. Ele fala de um Criador. Quer ver só? Salmo 19. Salmo 19, do 1 ao 3. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, discurso a outro dia, e uma noite, revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. É como que, sem palavras, os céus e os seus movimentos ordenados, rotineiros e silenciosos, orquestrado por um Deus invisível, todo-poderoso, numa atmosfera de amor, de bondade, de harmonia e perfeição. Dia após dia ele vem e se revela, dia após dia. É a criação falando do seu Criador, mesmo que sem palavras. Mesmo que sem palavras. É só você olhar para o céu. Há estrelas no céu. Isaías fala que o Senhor conhece as estrelas pelos nomes, e nenhuma delas, quando é chamada, ousa em atrasar, comparecer na presença dele. Imagina um céu sem estrela, um universo vazio. Mas o sol nasce, aquece a terra e se põe todo dia. Todo dia. Vem a lua e ilumina a noite.
todo dia. Não falha um dia. Nem 1 quilômetro da terra, da distância da terra para o sol, se qualquer pequena diferença dessa distância, certamente a gente morreria queimado, ou certamente a gente morreria congelado. É perfeito. Os céus proclamam a glória de Deus, mesmo que sem palavras. Eu não sei se foi Agostinho que disse isso, mas pregue Cristo o tempo todo, e se necessário for, use as palavras. Você está entendendo aí, jovem? A natureza ela se renova, a natureza ela se transforma sem que o homem precise mexer nisso. Portanto, a gente consegue, olhando para o cosmos, olhando para o mundo, para a criação, a gente consegue ver o movimento dos planetas e dos seres celestes, a gente olha para a ordem da natureza e vê a sua renovação e a sua transformação, a gente olha a complexidade da vida, como o osso se forma dentro de um ventre. E aí eu pergunto, é possível crer em um Deus num mundo como o nosso? Ai, ai. Deixa eu colocar uns dados aqui. Nas últimas semanas, alguns estados brasileiros têm registrado mais morte do que nascimento. Talvez você já tenha ouvido essa frase, pô, você acredita em tudo que a TV dá, cara? Não é isso aí não. Eu não sei se é bem isso. Mas alguns estados têm registrado mais morte do que nascimento. A gente está aprendendo a contar os mortos dia após dia. O que é que a gente está vivendo? Isso me assusta, viu? E não me assusta de me dar medo, de trazer pavor, mas isso me assusta de ver aquilo que foi anunciado, aquilo que foi criado com perfeição lá atrás, e ainda chama a existência essas coisas, e diz, eis que era bom, é bom. A gente tem que parar de ser incoerente, viu? Incoerente e hipócrita, viu? Você me perdoa falar isso. Mas quando morria 300 pessoas aqui, todo mundo colocava nos stories. Pray for tal. Todos juntos pela Itália. Agora morre 10 vezes mais no nosso país e não tem postagem de jovens. Cadê os corações aí doendo por isso? Ei! Eu custo acreditar que é porque não dói mais. Eu custo acreditar, eu não consigo acreditar nisso. Mas talvez eu consiga acreditar numa coisa. Se acostumou. Não é possível. A gente se acostuma com o cenário. O cenário de morte, a gente se acostumou com isso. E se a gente se acostumou com isso, talvez na fila da brincadeira do telefone sem fio, a gente já está longe da verdade que foi anunciada lá atrás. E por isso que não dói mais. Vai na fonte, mano. A fonte é a palavra de Deus, vai na fonte, para de ficar ouvindo groselha por aí. De que eu ativo o Espírito, de que eu ativo Deus, você não ativa nada. Você é um miserável que carece da graça de Deus. Para com esse negócio de ficar como se fosse um controle remoto. Não está nas suas mãos a salvação.
Verdade distorcida e meia-verdade não são verdades. É mentira, uai. A verdade é que acreditar em Deus como nosso Criador afeta toda a forma como a gente vive no mundo. Essa é a verdade. Porque se eu creio nisso, eu creio que Ele me deu olhos, boca, ouvido, alma, corpo, mente, sentidos, sentimentos. Se eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, eu creio nessas coisas também. Eu creio que assim como Ele criou a terra, o alimento, bebida, provisão para a minha vida, eu creio que Ele é misericordioso, bondoso, amoroso. Eu creio que Ele me protege do mal. E é diante disso é inevitável não falar sobre bem e mal. Esse é o X da questão. Quando a gente pergunta para nós mesmos se é possível crer em Deus num mundo como o nosso, a gente sempre lembra do bem e do mal. O problema da situação é que o mal, ele não tem vida em si mesmo. Grave isso. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração. O mal não tem vida em si mesmo. Ele precisa de um corpo para habitar. Foi assim que Ele fez com Adão lá no Éden. Ele não tinha vida em si mesmo, mas ele precisou de um corpo, e ele habitou em Adão. E aí a gente entende lá o que Paulo fala em Romanos: não há um justo sequer, todos pecaram. A soma do mal habitando num corpo, o resultado não há um justo sequer. Com isso teve as doenças, as epidemias, as pandemias, as guerras, as mortes, tudo gerado pela inconsequência do homem, tudo fruto do egoísmo e da ganância, tudo falta de amor e compaixão. A verdade é que bem e mal não são duas forças que ficam duelando, e de vez em quando o bem ganha e de vez em quando toma uma piaba do mal. Não é assim, o bem não toma uma piaba do mal. Não é duelo de titãs, entende? A verdade é que a bondade e amor de Deus, ela é manifestada no cosmos, ela é manifestada no mundo. E ela é muito maior do que a maldade provinda da queda. A bondade de Deus é muito maior do que a maldade que foi provinda da queda e que marcou a história. Eu falo isso porque eu tenho ouvido evangélicos dizer que a Covid é castigo de Deus. Mano, isso entra me entranha e me machuca ouvir um negócio desse. E os outros ainda falam com alegria, tipo assim, ó, tá vendo? Vocês vão ver, é castigo de Deus. Eu falei. Como isso tem me ferido. Eu não creio dessa forma, não. Eu sei que a gente, como cristão, nós somos todos os dias chamados a responder questões difíceis, filosóficas, sociológicas. Nós somos lembrados o tempo todo que, como cristão, nós temos que solucionar o problema do mal. Mas eu vou dizer algo para você. Nós não somos chamados a solucionar o problema do mal, nem ficar dando resposta difícil. Nós somos chamados sim para manifestar os sinais do novo mundo de Deus. Somos chamados para manifestar os sinais do novo mundo de Deus, com base na morte e ressurreição de Jesus Cristo pelo poder do Espírito. É isso que a gente precisa manifestar, sinais do novo mundo de Deus. Oh Jesus, Ele é soberano, Ele é criador, meu irmão. Foi Ele que colocou ordem no caos do mundo. Foi Ele que estendeu os céus. Fez separação das águas. Foi Ele que fez separação dos firmamentos. Foi Ele com o poder da voz bradou: haja luz e houve luz. Por isso que eu falo para você, vai lá na fonte. E quando você for lá na fonte, você vai ver que as trevas é a ausência de luz. E a primeira coisa que Deus faz é: haja luz. Quantos de vocês acham que a luz que foi criada era o sol? Quando eu era criança era assim. Mas o sol foi criado depois. O sol foi criado depois. Primeiro o Senhor, Ele trata de dissipar as trevas. Clame para que Ele brade em sua vida, assim como Ele bradou no início do mundo.
Clame a Ele, para que Ele entre na escuridão da sua alma e dissipe as trevas da sua vida. Jesus. Clame Ele, para que Ele venha bradar aí no seu interior, e as trevas que há em você se dissipam, porque não resiste à luz do Salvador. Ele é o arquiteto do mundo. Toda a natureza é decorada com a glória dele. Toda a natureza. No caso, minha esposa agora, ela está com o hábito de deixar colorido nossa casa. Ela gosta das plantas, das plantinhas. Mas Deus tem que ter misericórdia de nós, porque Camila e eu, nós somos ruins demais para cuidar de planta. As plantas morrem na nossa mão. A gente pede perdão para Deus, porque a gente entendeu que a criação, ela é decorada com a glória de Deus. Mas a gente insiste em botar as plantinhas lá em casa. Esse dia morreu um cacto, gente. Como é que cacto morre? Oh, Deus, tenha misericórdia da minha esposa e de mim também. E dos cactos. Oh, Jesus amado. Quando a gente entende que a criação ela é decorada com a glória de Deus, a natureza, a gente percebe que a situação, na verdade, ela se transforma. Ela transforma não só em sentido, mas em valor. E a gente começa a dar valor a pequenas coisas. As coisas ordinárias, coisas do dia a dia. Um amanhecer de sol, ele é glorioso. E um amanhecer chuvoso e cinzentado também é glorioso. Porque provém desse Deus que disse lá atrás: eis que tudo que fiz é bom, muito bom. Quando eu vejo o caos do mundo, seja ele social, seja ele político, familiar, o caos de gênero, né? Quantos gêneros catalogados Quando eu vejo os diversos ciclos pandêmicos que têm acontecido ao longo da história, ao redor do mundo, as catástrofes, os terremotos, os tsunamis. Sabia que terremoto acontece todo dia? Todo dia, vários, todos os dias. Só que só em grande escala eles são anunciados, são divulgados pela mídia, mas todo dia tem tremor de terra. Esse Deus está falando. Oh, Jesus. Quando eu vejo essas coisas, eu lembro do Criador. Como está difícil trazer essa mensagem hoje. Eu lembro de Jesus dormindo no barco, lá no livro de Marcos. E de repente surge uma tempestade. Os discípulos ficam com medo, acordam Jesus, Jesus olha o mar, olha o vento, e ele fala: cala-te, emudece. Eles olham e falam: ele não é só o marceneiro lá não, de Nazaré. Eles olham e falam: quem é este? Quem é esse que tem poder de silenciar a fúria do mar e do vento? Quem é este, se não é Yahweh? Aquele que João fala que estava no início, e que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que fez teria sido feito. Esses discípulos, eles olham Jesus silenciando a tempestade e o pavor do mar. E eles falam: ele é Senhor da história. Quem é este? Quem é este? Eu lembro de um outro episódio de Jesus. Termina de pregar para a multidão, vai orar. Os discípulos avançam no barco.
e vão passar para uma outra margem lá da cidade. E aí Jesus tem uma brilhante ideia: vou até os meus discípulos, mas vou andando sobre as águas. Quando ele chega perto do barquinho, os discípulos se apavoram e falam que é um fantasma. Jesus chega perto do barco e fala: não tenha medo, sou eu. Oh, não tenha medo, sou eu. Que nesse mar revolto dos dias atuais, de pandemia, de ausência de emprego, de doença na mente, de terror noturno, de medo de solidão, de depressão aguda, de ódio pelo pai. As crises externas estão revelando as crises internas. Que essa turbulência que você tem vivido, esse pavor, que os seus olhos consigam enxergar o Senhor chegando perto de você e falando: ei, não tenha medo, sou eu. Quando as pessoas te perguntarem se é possível crer em Deus, num mundo como o nosso, no mundo atual, você responde para ela: sim, sim. É possível sim, sim. Mas as crianças estão sofrendo, as mulheres são estupradas, os vagões do trem são diferentes em alguns lugares para que as mulheres não sejam abusadas, tem homem matando criança, tem família tida como cristã matando criança. Há um tempo atrás aconteceu um negócio terrível de um casal, duas mulheres que mataram o próprio filho, cortaram e queimaram ele na churrasqueira. Ninguém lembra mais disso, mas quando a gente lembra dessas coisas, dói o nosso coração. Mas quando as pessoas olharem todo esse cenário e falassem para você: aí mano, é possível crer em Deus num mundo como esse? Você fala: sim, sim. Porque aqui em Gênesis 1:31 está falando assim: ei, olha aqui, tudo que eu fiz é bom, muito bom. Essa é a avaliação que Deus fez para o mundo que Ele criou. O pecado trouxe uma mancha, mas não conseguiu destruir a glória de Deus. Quando a gente olha para o céu, a gente olha o movimento perfeito das estrelas, do sol, da lua. O mar não avança ao seu limite, sem que lhe seja permitido e volta. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa-nos, Senhor, se algum dia perguntaram para nós se é possível crer em Ti, num mundo hostil, violento, selvagem, rude, tenebroso como tem sido, e a gente titubeou em responder. Sim, Deus, é possível crer no Senhor, sim. Quer sejam as coisas favoráveis, quer não sejam. Quer tudo vai bem, quer tudo vai mal. É possível sim crer no Senhor, Pai. E eu peço que o Senhor habite ricamente na vida desses jovens e adolescentes, para que eles consigam te enxergar, para que eles consigam sair desse final da fila do telefone sem fio, dessa brincadeira que eu falei aqui, e que eles vão direto à fonte ouvir a mensagem do Senhor, e a mensagem do Senhor é: eis que tudo que eu fiz é bom, muito bom. Que os pedidos de oração que as pessoas colocaram aqui no chat deste culto, Pai, o qual eu estou aqui pregando, eu não sei, mas eu oro por eles e peço a Ti, Pai, que vai de encontro a cada dor, que vai de encontro a cada lágrima, seca do rosto toda lágrima, Pai. Penetre no coração de jovens que querem se suicidar, Deus.
Invada o coração de jovens que querem perder suas vidas, Pai. Querem desistir tão novos porque não aguentam mais a este mundo vazio. Rápido sim, Pai, nos downloads. Mas lento, lento no que tange amor, no que tange fé, no que tange esperança. Guarda o teu povo, Pai. Guarda o teu povo. E que a gente estufe o peito de ar, para quando nos perguntarem se é possível crer em Deus no mundo atual, num mundo como nós, a gente responda cheio de amor, não de arrogância, mas cheio de amor e humildade. Sim, é possível sim. Eis que tudo que Deus fez é bom, muito bom. Deus te abençoe. Você que nos assiste, obrigado pela paciência. Me perdoe os gritos da noite. Não é de alguém que está bravo, mas de um coração que tem um fogo aqui, que não dá descanso enquanto a gente não declara essa palavra. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.